Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí ao nosso estudo da lição. Meus amigos, a lição dessa semana está bem interessante, já estamos entendendo mais aí do tema, provados pelo fogo, que vai falar sobre os crisóis, né? Então aí a lição está bem interessante, como o tema aí da semana é os crisóis da vida, tem como base aí o texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13, é o verso para memorizar, mas também está sendo abordado outros textos, como o texto de Romanos 1, 21 a 32, 2 Coríntios, 1 Pedro 5, de 8 a 11. Então, tem uma abordagem de vários textos aí interessante. E a gente está fazendo a abordagem da lição, mas também utilizando a parte de professor, para que lhe dê aí um conhecimento a mais, né, adicional, para que ajude você a passar e também entender o contexto da lição nessa semana. Por exemplo, na lição de professor, ele vem falando que a lição aí de Pedro, né, o texto de 1 Pedro 4, 12 e 13, ele tem dois temas principais. Então hoje eu vou comentar o primeiro tema principal e, claro, depois eu faço comentário da lição de terça-feira. E aí na quarta-feira eu falo sobre o segundo tema principal do texto de 1 Pedro 4, de 12 a 13 e comenta de quarta-feira, tá bom? O primeiro tema principal de 1 Pedro 4, 12 e 13 é porque Pedro fala sobre que nós não devemos estar surpresos, né, quanto as provações nos atingir. E aí fica a pergunta, se não é para a gente estar surpreso, então é para a gente se conformar e aceitar o mal em nossa vida? De maneira nenhuma. O mal e o pecado, eles são intrusos nos planos de Deus. Deus não planejou o mal e nem planejou o pecado. Então, se eles são intrusos ao plano de Deus, eles não são naturais. Não é algo biológico ou moral. Se não é nem biológico nem moral, de maneira nenhuma Deus quer que a gente se acostume com o pecado e com o mal. Então, o que é que Paulo queria dizer com isso? Com o quê? Com o texto que está lá. Porque o texto diz assim, ó, amados, não estranhei o fogo que surge no meio de vós. Então, quando ele diz que não é para estranhar, o que ele estava querendo dizer com isso? A gente não deveria, amigos, estranhar as consequências do pecado. Em outras palavras, o pecado ele vai existir, o mal ele existe e ele traz consequências. Então ele diz que a gente tem que estar preparado porque assim, ó, no mundo a gente pode ficar doente, pode ficar desempregado. Então a gente não vai se preparar para que o mal aconteça, mas a gente tem que estar ciente que isso pode vir a existir. Então às vezes a gente se esquece disso. Então quando a gente é acometido por um mal desse, a gente fala assim, como? Isso não deveria acontecer. Não, amigo, nós estamos sujeitos a esse mal acontecer. Mas não significa que ele vai acontecer. Olha, por exemplo, graças a Deus, meu pai dirige há muitos anos, eu também dirijo. Papai, até onde eu lembro, teve um acidente que eu lembro, mas nunca um acidente grave. E eu também dirijo há muitos anos, rodo vários estados. Como eu disse a vocês, eu estou de viagem, vim do Pará para a Bahia de carro, tranquilamente. Então, não significa que eu vou ter um acidente. Agora, pode acontecer? Pode. Então a gente tem que entender que há consequência do pecado. Lembra aquela história? Você dirige por você e pelo outro. Então eu posso orar, preparar meu carro, mas um outro pode desgovernado nos atingir. E aí agora, de quem é a culpa? É de Deus por permitir? É minha porque eu preparei meu carro? E agora? É minha porque viajei? Amigos, a gente vive em um mundo mau. E a gente está sujeito a tudo de ruim que pode acontecer nesse mundo. Então, a primeira coisa aí que a gente precisa entender do texto de 1 Pedro, capítulo 4, 12 e 13, é que não estranhei o quê? As consequências do pecado, tá certo? E aí agora, na lição de terça-feira, a lição trabalhou o aspecto de crisóis do pecado. E o texto que deu como base, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da injustiça supre a verdade. Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante, é um texto polêmico, né? Que ele vai falar lá sobre o homossexualismo,
homem com homem, mulher com mulher, e fala sobre isso como uma consequência do homem ter abandonado a Deus. Se você olhar o verso 21 ao 32, que a lição até sugere a ler, eu marquei alguns versos. O verso 21 diz que Deus largou o homem as suas consequências porque eles deixaram de glorificar a Deus. O verso 24 também diz, ó, Deus entregou as suas inconcupiscências. E o verso 27 diz que eles perderam a sua prática natural. Então esse texto é bem forte. Analise com carinho que você vai tirar também grandes lições para a sua vida. Então tudo que a gente faz, querido, tem consequência. A gente não pode esquecer disso. Deus às vezes permite a gente se livrar de algumas. A Bíblia chega a dizer que a gente não é consumido porque a misericórdia de Deus se renova em nós. Então o motivo de a gente não ter sido consumido ainda é a misericórdia de Deus. Porém, muitas das vezes ele permite a consequência do pecado. Então por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então muitas das vezes Deus permite que ainda aqui em terra a gente vivencie um pouco das consequências. Quer ver, por exemplo, as leis de saúde? A pessoa quer comer de tudo e depois não quer ficar doente. Olha, muita gente que tem, eu não sei se o termo correto é esse, mas é enfisema pulmonar. Gente que tem problema no pulmão. Aí quando você vai ver, o cara fumou a vida inteira. É uma consequência. Alguém que tem ali problema no fígado, o cara bebeu a vida inteira, né? Bebida alcoólica, vai ter consequência. Então quando a gente força o nosso organismo, a gente vai contra as leis de Deus, a gente vai ter consequência. Então, os crisóis do pecado é o quê? É as consequências que o pecado traz. Paulo deixou bem claro que o pecado tem consequências não só na eternidade, mas ainda onde? Aqui no presente, né? Alguns versos antes, Paulo descreveu essas consequências como a ira de Deus. Então, mesmo para os cristãos, Deus nem sempre intervém de imediato para remover a dor. Às vezes Deus permite que a gente passe. Então, mas quanto à quebra, né? A gente já falou aí. E também a lição fala, ó, que o pecado ele traz danos, né, profundos, danosos e ofensivos a Deus. E isso traz consequências sobre nossa vida. Então, meus queridos, entenda que nem sempre Deus vai livrar-nos da penalidade. A gente diz que Cristo veio para pagar o preço do pecado, porque a Bíblia diz que a transgressão da lei, ela gera a morte. Então Cristo veio pagar o preço da morte eterna, que estava fadado todo ser humano desde Adão, de quando pecou. Por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Que morte? A morte eterna. Então aí quando agora Cristo traz a vida, vida eterna. Mas as consequências que o pecado ficou ainda existem. Então nós iremos sofrer ainda neste mundo, mas essas sofrências, né, elas não são eternas, mas são apenas o quê? Consequências do pecado, para que a gente entenda que nossa vida não é aqui. Porque se Deus tirar todo o sofrimento, meu amigo, a gente vai querer viver em pecado. Não pense que Cristo veio morrer para nos liberar a libertinagem. Então por isso que a gente sofre, mas a vida eterna está concedida para cada um de nós. Que a gente crê e confie nesse Deus maravilhoso. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que te agrada, a viver de maneira correta e justa, de acordo com a tua vontade, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e não se esqueça de estar compartilhando e curtindo aí a nossa lição, tá bom? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.